Tem alguém gravando simultaneamente? Não, né? Ah, ok, já vi que não. Tá, legal. Ok, nós chegamos... Isso aqui é o finalzinho do exemplo que a gente viu na aula passada, em que a gente estava tentando calcular algumas probabilidades associadas com um teste diagnóstico. Qual que é a ideia? A regra de Bayes, ela serve para a gente calcular probabilidades condicionais. Quando você tem facilmente uma das probabilidades condicionais, você usa a regra de Bayes para calcular a outra probabilidade condicional, trocando de posição os dois eventos, quando essa segunda probabilidade condicional ela é difícil de ser obtida. Esse exemplo aqui é clássico e isso é usado regularmente na área médica. Qual que é o exemplo? Nós temos um teste diagnóstico. O teste pode ser positivo ou negativo. Isso está representado aqui por esse T+, o teste foi positivo ou o teste foi negativo. Os laboratórios, para terem os seus kits de teste diagnóstico comercializados, eles precisam apresentar às agências reguladoras, a FDA americana é famosa, a Anvisa aqui no Brasil. Você precisa apresentar estatísticas de que o teste ele funciona, de que o teste é bom. E qual é essa estatística? São duas medidas chamadas especificidade e sensitividade. Essa especificidade e sensitividade, elas calculam probabilidades como esta daqui, essa probabilidade condicional. Você cria dois grupos. Um grupo é o grupo que tem a doença, você sabe que ele tem a doença, garantidamente tem a doença. Outro grupo, você sabe que não tem a doença, garantidamente não tem. Você gastou uma fortuna para identificar isso, você fez exames muito detalhados, você esperou um tempo longo para ver se a pessoa realmente estava doente ou não, então você garantiu que certo número de pessoas não tinha doença, outros tinham, e depois disso, você então aplica o teste em cada um dos dois grupos separadamente. Por exemplo, no grupo esse aqui é o grupo que tem o vírus, ele decididamente tem o vírus, por exemplo, desenvolveu AIDS mais tarde, ele tem o vírus HIV, e esse grupo, dentro desse grupo, o teste foi aplicado e você encontrou que uma certa proporção das pessoas teve o teste positivo. Nesse caso aqui, essa proporção foi 99% das pessoas teve o teste positivo nesse grupo. Você faz a mesma coisa no outro grupo, mas nesse cálculo aqui agora que a gente está fazendo, a gente só vai usar essa daqui, essa probabilidade. Então, essa daqui ela é relativamente fácil de ser calculada. O difícil é a probabilidade que está do lado esquerdo aqui da igualdade. É a probabilidade contrária. A gente está trocando esses dois eventos de posição. A gente está colocando aqui, o indivíduo, o médico ou o indivíduo recebe um resultado do teste, que é positivo, e ele quer saber se ele tem o vírus. Qual que é a probabilidade dele ter o vírus? Então, de um lado a gente tem um P de A dado B, do outro a gente tem P de B dado A. Eles trocaram de posição. E como a gente viu antes, essas probabilidades podem ser muito diferentes uma da outra. Como é que a gente faz para passar de uma para outra? Bom, pela regra de Bayes, que é simplesmente essa regra que está aqui, esse cálculo. Então, essa regra de Bayes que a gente viu na aula passada, você precisa pegar essa probabilidade que seria fácil, relativamente fácil de ser obtida, e multiplicar por essa razão. As probabilidades do teste do indivíduo, escolhido ao acaso da população, ter o vírus, e do lado de baixo a probabilidade de um indivíduo escolhido da população ao acaso ter o teste positivo. Essa probabilidade aqui, em geral, o Ministério da Saúde, estudos de acompanhamento, etc., você tem nós vamos assumir que a gente tem uma estimativa para esse número. E ele está aqui e realmente a gente tem essa estimativa. O que é um pouco mais difícil é obter esse denominador, é a probabilidade de que um indivíduo tenha o teste positivo. Mas, na verdade, tem um truque muito fácil, muito útil, que a gente usa interseção de conjuntos. A gente pega esse evento T+, o teste ser positivo, quebra ele em dois conjuntos, em dois subconjuntos disjuntos, a partir da partição do espaço ômega
no espaço do conjunto dos que têm o vírus e dos que não têm o vírus. Então, aparecem aqui, né, por tabela, dois subconjuntos, o T mais intersectado com o V mais e o T mais intersectado com o V menos. Esses dois conjuntos são disjuntos, o indivíduo não pode ter o vírus e não ter o vírus ao mesmo tempo. Então, todo resultado ele vai estar num desses dois conjuntos e só em um deles. Isso significa que a probabilidade T mais pode ser calculada como sendo a probabilidade do conjunto vermelho mais a probabilidade do conjunto verde. Probabilidade de união de eventos disjuntos é a soma das probabilidades. Então, a probabilidade do T mais é essa linha que está aqui, a terceira linha. É a probabilidade do T mais intersectado com V mais a probabilidade do T mais intersectado com V menos. Essa interseção a gente usa agora, a gente usa a definição de probabilidade condicional utilizando aquela probabilidade condicional que a gente tem, aquela que é fácil, a probabilidade do T mais dado V mais. No grupo das pessoas que sabidamente têm o vírus, a gente calculou, a gente aplicou o teste e viu simplesmente quantos por cento, 99, quantos por cento deram positivos. No grupo que não tem o vírus, então essa outra probabilidade aqui, essa interseção, eu escrevo ela como usando probabilidade condicional, mas condicionando no que eu sei calcular. Então, o indivíduo que é V-, dado que o indivíduo é V-, o grupo das pessoas que não tem o vírus, eu calculo a proporção a porcentagem que teve teste positivo, foi 5%, e multiplico aqui pelas probabilidades que o Ministério da Saúde tem, uma estimativa grosseira para o número de pessoas que têm o vírus e do número de pessoas que não têm o vírus. E aí o resultado final é esse que está aqui. Ok, com isso, a gente volta lá na probabilidade que a gente estava interessado em calcular, que é o médico ou o paciente recebe o resultado positivo do teste, qual que é a chance dele ter o vírus? Olha, é baixa. Então, é só 2%. Bom, se é assim, por que as pessoas estão fazendo o teste? Bom, porque elas vão fazer mais de um teste, essa pessoa aqui, dado que ela teve o teste positivo, ela vai ser analisada mais detidamente, ela vai ser olhada com mais atenção, porque a outra probabilidade, ela é uma probabilidade boa. Se ele receber um teste negativo, a chance dele estar limpo realmente é muito alta, é extremamente alta. Então, o teste negativo é uma excelente notícia. Você provavelmente não tem o vírus. Um teste positivo não é uma boa notícia, mas também não é nenhum desastre. Calma, espera, você vai fazer outros exames, vai fazer uma análise mais detida, porque não quer dizer que você realmente está carregando o vírus. E é essa a razão que a gente discutiu na aula passada de por que a gente não faz o rastreamento em massa. Então, não vou voltar nisso aqui, isso é só uma revisão. O que eu quero é passar para a regra de probabilidade total, e nesse caso, o que a gente precisa é que, nos exemplos anteriores, a gente dividiu o espaço amostral em duas categorias apenas, o V+, e o V-. E vão ter situações em que a gente vai ter esse espaço amostral dividido em mais do que duas categorias. Então, vai ser relevante, vai ser importante a gente poder fazer cálculos que envolvam mais de uma categoria. Então, a gente só vai rever isso aqui. Imagine que o espaço está particionado em vários eventos agora, em várias categorias. Por exemplo, sei lá, podia ser o indivíduo, em vez de ser ter o vírus ou não ter o vírus, vamos supor que você consiga medir a quantidade viral que o sujeito tem. Então, ele tem 0 quantidade de vírus, ele tem um pouco de quantidade de vírus, ele tem bastante e ele tem uma quantidade gigantesca. Então, 4 categorias de quantidade de vírus. Vamos imaginar, então, aqui agora que a gente tem um espaço, então, particionado em um certo número de grupos, de conjuntos, e esses conjuntos são disjuntos, é a partição mesmo, né? A partição significa ômega, é a união dos conjuntos, e os conjuntos dessa componentes, eles têm interseção zero, vazia. Então, agora eu coloco um evento A qualquer aqui dentro, e esse evento A ele pode ser escrito como sendo a união dos pedacinhos, né? Que é o A com cada um dos pedacinhos, é a união, e esses subconjuntos aqui, eles são disjuntos.
o A interseção com C3 não tem elemento em comum com o A interseção com C5, com esse pedacinho. Significa que a probabilidade do conjunto A pode ser escrita sempre como a soma desses pedacinhos, que por sua vez pode ser escrito dessa maneira que está aqui embaixo, usando esse condicionamento que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo esse condicionamento porque ele vai ser o equivalente ao que a gente fez anteriormente, quando a gente tinha só duas categorias. Então, a extensão da regra de Bayes é a seguinte: eu estou querendo calcular, a ideia é a seguinte: eu tenho esses Cs aqui, e o que eu observo é o A. Aconteceu o evento A. E eu gostaria agora de saber qual desses Cs é o mais provável agora. Quais são as probabilidades associadas com esses Cs? Quais são os possíveis? Você vê que, por exemplo, olhando aqui, a gente já vê que de cara o C1 não pode mais ter acontecido. Eu só sei que o evento veio de A, é alguma coisa dentro de A. Mas C1 já não pode mais, está eliminado. C4 também não pode. Então, se antes podia ser a categoria que vai acontecer, podia ser C1, C2, C3, agora essas probabilidades ficam alteradas, algumas até podem zerar completamente. Como é que é feito esse cálculo? É pela regra de Bayes. O que eu quero é, dado a informação de que A ocorreu, qual que é a probabilidade daquela categoria C, tá? Uma categoria qualquer acontecer. A gente simplesmente volta lá na fórmula anterior, é essa daqui, a fórmula genérica, e agora o P de A, ele é escrito usando essa técnica, esse truque que a gente acabou de mostrar. Então, a gente escreve ele dessa maneira. Então, se essas probabilidades condicionais que estão aqui no numerador e estão também aqui no denominador, né, quer dizer, o P de A dado C1, se eu souber que o C1 aconteceu, qual que é a chance do A acontecer? Se eu souber isso daqui facilmente, se isso não for complicado de ser obtido, eu posso obter essa outra probabilidade aqui. Só um detalhe, assim, essa letra C que está aparecendo aqui é porque antigamente, bem no início, inclusive, a ideia era a seguinte: esses C seriam as possíveis causas de uma consequência, de um fenômeno que você vai observar. Então, lá na frente, então, para cada causa, você sabe qual que é a chance do evento acontecer. Se essa é a causa que estiver atuando, se você estiver doente, eu sei qual que é a chance se você tiver se você tiver com Covid, eu acho que você vai ter, qual que é a chance de você ter febre. Se você está com Covid, se você não está com Covid, qual que é a chance de você estar com febre? Essas probabilidades podem ser calculadas. O complicado é, dado que você está com febre, qual que é a chance de você estar com Covid? Que é o que a gente tentaria voltar aqui. Então, essa é a fórmula geral da regra de Bayes. Deixa eu dar um exemplo. Esse exemplo eu vou colocar eu ainda não escrevi lá, na verdade eu acabei de escrever no livro e acabei de colocar aqui também nesses slides. Eu acho que é um exemplo mais simples do que o que estava antes lá, é um exemplo mais direto do uso do Bayes e também mais relevante para machine learning. Então, se você já leu esse pedaço do material, dá uma lida de novo, mas espera um pouco lá pelas 2 horas da tarde, que isso deve estar no ar, tanto o livro quanto os novos slides. Aí você pega lá na página web do curso. O exemplo é o seguinte: vamos imaginar que você tem um website produzindo artigos em 3 tópicos distintos: política, esportes e cultura. Em geral, vai ter mais tópicos, eu só estou fazendo aqui um exemplo bem simples, pequenininho também. Então, observa agora que o nosso espaço amostral são artigos produzidos nesse website. Esse espaço amostral está particionado em 3 grupos. Cada artigo recebe um único label, um único rótulo, que é ou política, ou esportes, ou cultura. Esse site não faz outro tópico. E ele produz, usualmente, uma certa proporção de artigos de política, de esportes e de cultura. Então, aqui as proporções, elas somam 100%, as porcentagens, né, elas somam 100%. Às vezes eu falo proporção quando eu quero falar porcentagem e o contrário, tá, gente? Então, proporção é um número entre 0 e 1. Porcentagem é um número entre 0 e 100%. 0% e 100%. Porcentagens usuais dos artigos estão aqui, elas somam 100%. O que a gente está querendo dizer é que a probabilidade de um artigo escolhido ao acaso do website, ou um artigo que acabou de aparecer no website,
A chance dele ser de política é 0,50, a probabilidade dele ser de esporte é 0,40 e a probabilidade dele ser de cultura é 0,10. Um classificador automático de textos, ele recebe como entrada esse artigo e não recebe o rótulo. O objetivo dele vai olhar as palavras que estão presentes nesse texto e, a partir disso, ele quer classificar o texto em uma das 3 categorias acima. Então, para simplificar aqui o nosso problema, e no livro tem um exemplo um pouquinho mais extenso, para um caso mais real, nós vamos imaginar que a gente está olhando só uma palavra. É claro que a gente vai olhar o dicionário inteiro, mas deixa eu começar com esse exemplo mais simples aqui. A gente está olhando simplesmente se a palavra arcabouço aparece no texto ou não. Simplesmente isso, se ela está ou não no texto. O que a gente sabe é que em textos de cultura, dado que o texto é de cultura, 50% deles tem a palavra arcabouço. É uma palavra muito popular em cultura. Nos textos de política, 30% dos artigos apresentam a palavra arcabouço pelo menos uma vez ao longo do texto. E nos textos de esporte, a palavra arcabouço aparece uma ou mais vezes em apenas 5% dos artigos. Observa que essas probabilidades aqui acima, elas não somam 1, ou as porcentagens não somam 100%, porque elas estão representando, esses números aqui, essas probabilidades condicionais. Então, aqui são probabilidades em mundos diferentes. No mundo dos artigos de cultura, 50% deles têm a palavra arcabouço e 50% não têm a palavra arcabouço. No mundo dos artigos de política, 30% tem a palavra arcabouço e 70% não tem a palavra arcabouço. E no mundo dos esportes, 5% tem a palavra arcabouço e 95% não tem. Então, esses números aqui, eles não têm que somar 100%, não. Tá? Eles podiam somar mais de um, podem somar mais de um ou menos de um. Na verdade, somar exatamente um é que seria uma coincidência danada. Agora, a gente vai estar olhando, então, o C e aqui é a partição do espaço, e a gente está olhando esse evento, arcabouço, A. Se a palavra arcabouço está presente num dado artigo. Então, antes de qualquer coisa, se você não me falar nada sobre o artigo, eu posso usar essas porcentagens aqui como um chute, uma estimativa para o próximo artigo que vai aparecer. Qual que é a chance dele ser de política? 50% de chance. Qual que é a chance dele ser de esporte? 40%, e a chance dele ser um artigo de cultura é 10%. Mas agora você me deu uma informação adicional. Eu não sei ainda qual desses rótulos é o rótulo verdadeiro, mas você está me falando que a palavra arcabouço apareceu no texto. Dado que a palavra arcabouço apareceu, qual que é a chance dele ser de cultura? Observa que o que eu tenho, que foi fácil de calcular, são essas outras probabilidades aqui. Como é que eu obtive essas probabilidades? Como eu fiz lá no caso do teste diagnóstico. Eu separei um bando de artigos que são de cultura. Isso foi feito manualmente. Teve um humano envolvido nessa tarefa. Ele foi lá, coletou do site dos últimos tempos, dos artigos publicados. Ele separou um tanto de artigo que ele viu que era cultura, outros que eram de política e outros que eram de esportes. Então, eu criei 3 pilhas de artigos, de arquivos, processei esses arquivos e verifiquei que em 50% dos artigos de cultura, classificados como cultura, a palavra arcabouço apareceu em metade deles. Em 30% dos artigos de política, apareceu a palavra arcabouço. E assim por diante. Então, essas probabilidades foram obtidas a partir de dados e facilmente. Agora, o que eu quero é, a palavra arcabouço apareceu. Qual que é a chance dela, do tópico que está por trás desse artigo, ser cultura? Então, está aqui, o que a gente está querendo... Aqui não devia ser não, né? É cultura, aqui devia ser C, tá, gente? Foi errado aqui. É a probabilidade de A, palavra... É o contrário aqui, tá, gente? Essa frase, isso aqui está errado. Não é isso que a gente quer, né? O que a gente quer é isso que está aqui embaixo. Dado que a palavra arcabouço apareceu, qual que é a probabilidade
da categoria ser cultura, qual que é a probabilidade daquele artigo estar no tópico cultura. Então, isso é só jogar na fórmula do Bayes agora, e observa que todos esses números a gente tem nos 2 slides anteriores, e todos foram facilmente, quer dizer, essas probabilidades condicionais aqui, a chance da palavra arcabouço aparecer no tópico cultura, no tópico esporte, no tópico política, foram obtidas de maneira razoavelmente simples a partir dos dados. E aí o recálculo disso é dizer que essa probabilidade é 0,23. O que a gente vai ver daqui a pouco são algumas técnicas usando um procedimento que chama naive Bayes, que usa essa ideia da regra de Bayes aqui para calcular essas probabilidades usando não uma única palavra, mas usando todas as palavras que estão presentes no texto. Mas a gente vai fazer isso mais para frente, não agora. Isso aqui foi só um exemplo básico da regra de Bayes. Tem um outro exemplo que eu vou pular, e que está tanto nesses slides aqui, quanto no material do livro, e eu vou deixar você ler esse exemplo um pouco mais extenso e um pouco mais sutil por sua conta. O que eu vou fazer agora é começar a falar de um assunto um pouco diferente, que é um cálculo de probabilidade condicional um pouco mais complexo. A gente não vai aprofundar nessa técnica, ela é uma técnica de aprendizado de máquina, e eu estou usando ela, na verdade, mais como uma ilustração de como que probabilidades condicionais são de fato obtidas e calculadas em aprendizado de máquina. Então, tem algum comentário sobre essa parte que a gente tratou até agora? Eu queria fazer uma pergunta, professor. Vai em frente. Então, a gente tem, pela regra de Bayes, né, a gente vai derivar que probabilidade de B, dado que A aconteceu, vai ser alguma coisa em função da probabilidade de A dado B. Isso. Então, a ideia é que, no lado direito dessa fórmula, a probabilidade de A dado B, a gente tem uma maneira de inferir qual que é essa probabilidade, ou porque ela foi dada pelo problema, como foi esse caso do último exemplo, ou porque a gente consegue fazer algum tipo de listagem dos possíveis casos que estão em cada um dos eventos, não é isso? Perfeito. Entendi isso, Exatamente. obrigado. E a gente vai vendo ao longo do curso que mais e mais isso vai ficar muito claro, porque as probabilidades vão começar a ficar um pouco mais complexas e a gente vai fazer o uso dessa. Na verdade, existe todo um número enorme de técnicas que você vai encontrar se você jogar assim, qualquer técnica, você vê Bayesian Analysis, análise Bayesiana, ou modelo Bayesiano, modelo generativo, todos são, o que está por trás o tempo todo é o uso mais sofisticado, né? A regra de Bayes é essa que a gente acabou de ver, mas a gente vai ver ao longo do curso como que ela vai aparecendo de maneira sempre em contextos cada vez mais complexos, mas a ideia fundamental é essa daqui, a regra não é muito diferente disso que a gente acabou de fazer. Então, tem mais alguma pergunta, gente? Professor, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Nesse caso aí, com essa análise, se a palavra arcabouço nunca tivesse aparecido num texto de esportes, eu ia considerar que a chance do texto ser de esportes é 0. Pois isso é uma coisa que a gente evita fazer, porque você tem, inclusive, palavras novas que aparecem no vocabulário, né? Uma nova gíria, alguma coisa. Então, é sempre difícil que você... Então, a gente evita fazer isso, a gente cria uma categoria que, se a palavra nunca apareceu, na verdade, a gente coloca uma pequena probabilidade positiva dela aparecer para evitar colocar exatamente uma probabilidade igual a 0. Como eu mostrei antes, assim, tem algumas situações em que você pode querer, sim, deixar ela igual. Se você colocar ela igual a 0, aqui, né? Se você colocar ela igual a 0, né, com uma interseção de 0, que a palavra arcabouço nunca apareceu nessa categoria. Olha, então, a chance de você ter C, dado que apareceu A, vai ser 0. Isso não vai ter. Se você jogar lá na regra de Bayes, você vai ver que vai dar 0.
Então, o que eu estou dizendo é que tem algumas vezes em que vai ser conveniente a gente deixar isso, eliminar logo essa categoria C1. Mas em problemas como texto, né, e classificador automático de texto e tal, a gente evita fazer isso, por causa desse problema que eu acabei de comentar. Então, em geral, a gente sempre acha que alguma palavra, por mais estranha que possa aparecer num tipo de contexto e num texto, ela não deveria ter uma probabilidade exatamente zero de acontecer. Então, mas isso são técnicas que são usadas lá para processamento de textos e tudo, é bem simples, é uma pequena adaptação dessa técnica aqui, seria simplesmente colocar não deixar que essas probabilidades sejam, se alguma delas for exatamente zero, você na verdade dá um epsilonzinho para ela, 0,001, de maneira que ela não fique exatamente zero, e você recalcula isso daqui. Renato, Mais alguma pergunta, gente? o fato da primeira distribuição, do primeiro exemplo, ele ter uma classe muito desbalanceada, assim, a gente simplesmente assume que isso é verdade e faz o cálculo, ou tem alguma técnica que a gente trata desse tipo de coisa? Então, gente, vamos pensar só na regra de Bayes. Eu não quero, porque eu não, nem de longe eu cheguei perto aqui do que é realmente um classificador automático de texto. Tem um monte de técnicas, por exemplo, que uma chama LDA, é uma técnica intrinsecamente bayesiana. Ela não exige, não pede que você faça aquela classificação manual que a gente falou anteriormente, de você ir lá, primeiro dizer quais são os tópicos que existem na coleção, separar um bando de artigos em cada um dos tópicos e depois ir lá e fazer o cálculo da probabilidade em cada um deles, aquelas probabilidades. A gente, por exemplo, a gente não precisa fazer isso. Você não precisa me dizer quantos tópicos tem na coleção, você não precisa fazer essa classificação antes, ele descobre tudo sozinho com você. Como é que ele faz isso? Usando a regra de Bayes over and over again. Usando a técnica, a regra de Bayes várias vezes, em vários procedimentos. Essa é, por exemplo, uma técnica que eu cubro no curso de modelos gráficos probabilísticos. Mas, e tem outras técnicas que não são bayesianas, mas que usam a regra de Bayes, então tem várias sutilezas aqui. Como é que você faz com o dicionário inteiro? Você tem que fazer, vários de vocês sabem disso, mas você tem que limpar as estemas, as palavras, fazer o stemming das palavras, né? Palavra estudar, estudante, estudei e tal, tudo isso, na verdade, fica uma palavra só. Você joga fora as palavras que não têm nenhuma relevância, por exemplo, os artigos, preposições. Isso não diferencia um artigo de política de um artigo de esporte. Outro problema, um artigo, por que ele tem que ser só de esporte, ou só de política, ou só de cultura? Ele pode ser de política e esporte. Por exemplo, uma denúncia de fraude no Itaquerão do Corinthians, da construção do estádio Itaquerão do Corinthians. Ela pode estar lá na página de esportes, mas está se referindo à parte política. Pode ser um tópico de economia e esporte, falando sobre as dificuldades que, sei lá, a situação financeira de um determinado clube que impactou alguns investimentos que ele fez no mercado de ações e ficou agora numa situação mais complicada. Então, aí, nesse caso, o que a gente estaria falando é que as categorias, elas não criam uma partição. Você pode ter um artigo, né, um texto, que é parcialmente de política e parcialmente de esporte. Como é que você faz isso? Então, gente, tem trocentas coisas aí, você tem cursos inteiros para essas coisas. O que nós estamos vendo aqui é o fundamento básico do que você precisa para avançar nesses estudos, tá? Mas pode continuar perguntando, eu continuo respondendo. O que der para responder agora, eu respondo. Professor, então a ideia dessa técnica que a gente viu agora é que necessariamente os eventos têm que ser independentes. Não tem em nenhum lugar a gente falou dos eventos independentes. O que tem que acontecer é que você precisa ter uma partição do espaço ômega. Então, você precisa ter aqui, você precisa
como o conjunto ômega ele é particionado em categorias, em grupos, né? Então, cada resultado ele faz parte de uma única classe, e você observa que um evento A aconteceu, e você agora gostaria de calcular qual dessas classes é que aconteceu. O seu interesse, na verdade, não é no A. O A você vai observar. O seu interesse é saber qual dessas causas aqui é que está por trás. O que está por trás? Qual delas que está acontecendo? Você não está vendo isso. O que você vê é simplesmente a informação que você tem é que A aconteceu. Se A aconteceu, agora, talvez algumas dessas causas que antes nem tinham, talvez, grande probabilidade de acontecer, elas ganham mais relevância. Observa, por exemplo, no diagrama de Venn que antes, aqui, C3, aliás, o desenho eu acho que está diferente, né, no minuto, no 1 eu coloquei mais, deixa eu ficar aqui. Você aqui ignora o A, que é essa oval que está aqui, e pega o C3 apenas. A probabilidade do C3 acontecer, imaginando aqui diagrama de Venn, é alguma coisa como um sexto, um sétimo, né? Mas agora, dado que o A aconteceu, qual que é a probabilidade do C3? Eu acho que talvez seja próximo de 1/3 agora, né? Porque, dado que o A aconteceu, olhando a área do C3, aquele cálculo que vocês devem ter visto lá no material lá do curso. Então, da área de C3 dentro de A é 1/3. Então, o que você precisa é dessa partição do espaço em categorias, ou em grupos separados, tá? Não tem os eventos, não tem aqui evento independente, nem... Então, essas partições C, elas representam, na verdade, a categoria, né, do artigo, naquele exemplo. Então, seria política, esporte, e elas poderiam ter uma interseção quando o artigo fala de duas coisas simultaneamente, mas o evento... Não, elas poderiam ter na prática elas têm, você precisa tratar isso, mas aqui, para esse exemplo que eu estou falando, elas não têm interseção. Todo artigo ele é classificado em uma delas, pronto, e acabou. Tá? Nesse exemplo aqui, sim, todo artigo ele está em apenas uma delas. Beleza, entendi, obrigado. Tá? Vocês desculpem se eu falei demais quando teve uma outra pergunta, acho que foi do Bruno, e aí eu fiquei falando sobre outras coisas além do que está aqui. Se você quiser que tenha interseção, que o artigo pertença à política e esporte, você vai precisar fazer uma expansão dessa teoria que a gente acabou de ver. Nesse cálculo aqui que a gente está usando, nós estamos assumindo que cada artigo produzido ele cai dentro de uma categoria e só uma. Se ele tiver mais política do que esporte, você tem que decidir que ele caia em uma delas. Você tem que o rótulo tem que ser um único para cada artigo. Ok. Então, nós vamos falar um pouquinho agora de uma técnica que é uma técnica de classificação, e vamos começar entrando com... A gente viu anteriormente algumas ideias associadas com classificação, eu vou apresentar essa técnica e depois eu vou falar de algumas ideias mais gerais de classificação. Mas vamos direto na técnica, que essa é uma técnica extremamente simples, fácil de entender, e bastante popular. São árvores de classificação. Na verdade, eu até estou tentando trocar algumas... Isso já tem uma boa parte desse capítulo, já está escrito, já está lá no material, e eu não sei... E esses slides não estão no website, esses que eu estou apresentando aqui agora, vou colocar eles lá hoje, à tarde, e eu fico na dúvida qual das duas imagens que eu deveria ilustrar essas árvores de classificação, se são essas árvores reais aqui à esquerda, ou se são... ou se é esse quadro do Mondrian aqui à direita. Aí no final dos slides vocês me dizem, a gente faz uma votação. O que a gente vai obter? O resultado que a gente vai querer chegar é um resultado similar a isso daqui, uma árvore binária, onde a gente vai descendo nessa árvore, e dentro de cada árvore a gente vai ter grupos de indivíduos. Eu vou explicar isso, o objetivo é a gente, daqui a 30, 40 minutos, vocês olharem para isso daqui e entenderem tudo o que está acontecendo.
Aqui deixa eu só voltar, essa figura, ela veio desse artigo, um artigo mais ou menos recente, isso é muito usado, esse artigo não tem nenhuma relevância, eu simplesmente procurei na internet alguma coisa que tinha uma figura simples, pequena, uma árvore pequena para mostrar na aula, e achei nesse artigo que está aqui, então, foi simplesmente pegou ao acaso, e o objetivo desses indivíduos era tentar identificar se uma criança, uma criança tinha autismo ou não, e isso a tentativa era identificar isso a partir de diferenças em aspectos do cérebro da pessoa. Então, aqui está um pouco da teoria que eu retirei do artigo. A ideia é que você tem uma parte do cérebro, o lobo temporal, pensa-se que ele pode ser anormal entre pessoas que são autistas. Entretanto, análises volumétricas do cérebro dessas pessoas não revelam isso, não mostram nenhuma diferença entre os autistas e os não autistas. Esses caras, nesse artigo, eles usaram uma árvore, essa técnica que a gente vai aprender agora, para tentar distinguir entre os indivíduos que têm autismo e os indivíduos que não têm autismo. Eles fizeram isso usando um conjunto de features. Features são variáveis, valores, né, que são extraídos de imagens de ressonância magnética do cérebro dessas pessoas, dos indivíduos. A árvore vai mostrar uma distinção entre a relação entre algumas coisas, eu simplesmente copiei do artigo aqui, o volume do gyrus fusiforme do lado esquerdo, na matéria cinzenta, e também desse left fusiform gyrus da matéria branca do cérebro, também do right temporal stems em suma, coisas que você extrai a partir das imagens de ressonância magnética da massa cinzenta ou massa branca do cérebro do indivíduo. Então, e aí a gente entende um pouco mais agora essa árvore que está aqui. Você tem, na verdade, um grupo de pessoas, começou inicialmente com 57 pessoas, das quais 33 são decididamente autistas, eles sabem disso porque elas foram estudadas intensamente, foram feitos vários trabalhos, em suma, sabe-se que essas pessoas são autistas, e aqui tem um outro grupo de pessoas que não são autistas. Cada uma dessas pessoas fez uma ou mais, sei lá, ressonâncias magnéticas, e a partir dessas ressonâncias foram extraídas, então, algumas características do cérebro dessas pessoas. E à medida que a gente agora vai descendo nisso daqui, a gente vai quebrando esse grupo de pessoas em subgrupos, e esses subgrupos, eles ficam cada vez mais apertados e separados em termos dessas duas categorias. Então, essa primeira divisão aqui, ela foi feita com base nessa variável, LFGGM. LFGGM está aqui do lado direito, é o volume da matéria cinzenta no lado esquerdo do giro fusiforme. Se essa variável, essa coisa aí, esse volume, era menor ou igual a 3,52 centímetros cúbicos, o indivíduo veio para a esquerda. Se era maior, o indivíduo foi para a direita. Quantos vieram para a esquerda? Bom, 14 vieram para a esquerda. Esses 14 que vieram para a esquerda, nenhum deles é autista. Dos 33 que estavam lá em cima, né, nenhum deles, dos 33, os 14 que vieram para cá, nenhum deles era autista, e 14 deles eram do grupo de controle, que vocês lembram lá do início do nosso curso, né, o grupo que aqui nesse caso não tem o autismo. Os 33 autistas, evidentemente, vieram para o lado de cá, eles estão aqui, e além disso vieram também mais 10 controles. Esses são os caras que têm essa variável aí, o giro fusiforme esquerdo maior do que 3,52. Aí, olhando esse grupo que está aqui, então, ele é basicamente de controle. Então, você pode tentar chegar numa regra de decisão, de classificação, que fala o seguinte, olha, se essa variável aqui for menor do que 3,52, provavelmente a pessoa não é autista. Agora, se ela for maior do que 3,52, é incerto, a gente não sabe, pode ser autista, pode não ser autista.
Tem jeito de separar um pouco mais esse grupo? Tem. Se a gente olhar agora essa outra variável, RTS é o ramo temporal direito. Se você olhar o ramo temporal direito, se ele for pequeno, se tiver um volume pequeno, menor do que 0,93 centímetros cúbicos, aparentemente a pessoa é autista. Porque aqui vieram 18 pessoas, tem essa RTS menor do que isso. Dessas 18 pessoas, todas elas são autistas, nenhuma é não autista. E do lado de cá ficaram 25 pessoas, das quais são misturados autistas e controles. Esse grupo que está aqui, ele foi separado novamente com base agora nessa terceira variável, que está aqui embaixo, que é essa outra aqui, RITG, a matéria cinzenta do giro temporal inferior da direita. Isso, se isso daqui tinha um volume pequeno, as pessoas eram, parece que a boa parte das pessoas eram autistas, quer dizer, né, aqui foram só 20 pessoas, mas das quais 3/4 autistas e apenas 1/4 era controle. Então, a chance é maior aqui da pessoa ser autista. E do lado de cá vieram só 5 pessoas, mas parece que todas elas não são autistas. Bom, nós vamos, se você entendeu a ideia, tá ótimo, agora falta um monte de detalhes, evidentemente, que eu passei. Como que essas variáveis aqui estão sendo escolhidas, esses números, 3,52 centímetros cúbicos, qual que é a variável que eu escolho em cada momento, etc., é o que a gente vai ver agora nos próximos 30 minutos. Aqui mais um exemplo. Essas árvores, elas são aplicadas nos mais diversos lugares. Isso aqui é um exemplo também, de novo, pego aí da internet, rapidamente, um artigo recente. Então, isso é extremamente aplicado nas mais diversas áreas. Aqui o objetivo é tentar identificar, aqui a árvore fica bem mais complexa, isso aqui é um pedaço da árvore, pedacinho da árvore. A árvore do paper é uma parte complicada e, basicamente, o que eles têm são sensores em poços de petróleo. Você enfia os sensores ao longo dos poços de petróleo e cada pedaço da parede do poço, ele pode ser classificado numa dessas 4 categorias que está aqui. Você, com os sensores, faz um monte de medições de aspecto, porosidade da rocha e um monte de outras coisas complicadas que eu não sei exatamente o que significam. E a ideia, bom, e posteriormente no laboratório, você extrai à medida que a broca, né, vai descendo, vou chamar de broca, sei lá, a broca vai descendo, você vai retirando da parede do poço pedacinhos da rocha e elas são analisadas em laboratório depois e elas são classificadas numa dessas 4 categorias. Para que isso? Porque eu quero criar uma regra matemática agora que, olhando apenas para as features que são obtidas pelos sensores, essas são variáveis baratas de serem obtidas, é o nosso evento A, simples, eu quero identificar qual que é a categoria da rocha, uma dessas 4 aqui. Ok. Que, na verdade, então são 2 exemplos. Vamos ver agora os detalhes de como que é feita essa árvore de classificação. Eu vou começar com um terceiro tipo de exemplo, de novo, bastante simplificado, só para a gente perceber a ideia, e depois a gente vê os casos mais realistas. Imagine que são indivíduos que estão procurando obter crédito num banco, numa instituição financeira, e esse crédito, eu tenho aqui uma tabela, obtendo, são aqui os indivíduos nessa coluna, o identificador do indivíduo, e eu tenho 2 variáveis que foram coletadas desses indivíduos, a renda e a idade deles no momento em que eles estão solicitando crédito. E do lado de cá, a decisão que foi adotada, na verdade, desculpa, do lado de cá, o que aconteceu com esse indivíduo? Esse crédito 01, na verdade, significa, essa palavra está ruim, eu devia ter colocado a palavra em inglês, que é default. Default significa, na linguajar dos bancos, que se o indivíduo não pagou no tempo devido o crédito que ele solicitou. Então, você solicita um crédito, você tem um tempo para pagar. Não pagou aquele crédito, o banco vai ter que ir atrás de você, vai ter que gastar dinheiro com advogado, etc, etc. É um processo longo, fica sem receber esse dinheiro durante um longo tempo, talvez nunca receba. Então, esses são casos desagradáveis que o banco quer evitar no futuro.
Então, nesse instante, aqui no momento, essas pessoas que já solicitaram crédito, eu tenho a informação se elas estão no grupo que pagou de volta, é o grupo bom, é 0, ou se ele não pagou o crédito recebido no tempo devido, é 1. Essa variável aqui, então, indica se o indivíduo pagou ou não pagou. Vamos simplificar assim. E aqui estão as duas features, idade em anos e a renda mensal em reais. A gente tem o espaço das features ou das variáveis. O espaço das features ou das variáveis está aqui mostrado. Um indivíduo, então, uma daquelas linhas, eu estou olhando, ignorando por enquanto se ele pagou ou não, eu estou olhando simplesmente a renda dele, a renda de 10 mil reais por mês, e a idade dele de 40 e pouco, quase 50 anos. Está aqui, esse é um indivíduo. A gente, na verdade, tem vários indivíduos, eles estão aqui. Então, cada uma dessas estrelinhas indica um indivíduo e a gente está olhando as coordenadas das features dele, a renda e idade. Agora eu posso colocar também a variável 0 e 1, identificando os bons e os maus pagadores. Os bons pagadores são as estrelinhas, os maus pagadores são as bolinhas. E estão aqui eles nesse mundo agora, nesse espaço das variáveis. O que eu gostaria é de separar os bons e os maus pagadores. O que eu quero no futuro é, olhando para a idade e a renda do indivíduo que está vindo aqui, está na minha frente solicitando crédito, eu quero saber se eu dou crédito para ele ou não. E está mais ou menos claro, se ele for um bom pagador, eu vou dar crédito. Se ele for um mau pagador, eu não quero dar o crédito para ele. Eu gostaria de identificar, então, as bolinhas e as estrelinhas olhando para a idade e renda. Aqui tem uma tentativa de fazer essa separação, criando 3 regiões onde eu vou tomar a decisão de dar crédito ou não dar crédito para todo mundo que estiver dentro de uma dessas regiões. Por exemplo, dentro dessa região eu podia decidir que para todo mundo aqui dentro eu dou o crédito. Para todo mundo aqui dentro eu não dou o crédito. E para todo mundo aqui eu dou crédito. Está evidente que essa separação que eu fiz é uma grande porcaria. Porque ela não separa direito as estrelinhas e as bolinhas. Muito ruim. Uma separação muito melhor é essa daqui. Essa é uma separação boa. Essa daqui é a minha decisão, a decisão boa, né, é de... O que era estrelinha mesmo? Estrelinha é bom pagador. Então, aqui a decisão é fácil. Eu vou dizer o seguinte, se o indivíduo tem renda menor que esse valor aqui, sei lá, 14 mil reais, e tem idade menor do que 50, pode dar crédito para ele. Agora, se ele tiver uma renda alta, maior do que 14 mil e for jovem, aí você não dá renda para ele, você não dá crédito para ele. Do lado de cá, a decisão correta é, de novo, dar, quem cair dentro dessa categoria aqui, desse grupo, você pode fornecer crédito e esse aqui você não fornecer crédito. Ok. Então, é claro que o que a gente está vendo aqui pode ser representado na forma de árvore. Aqui a primeira, essa quebra que está aqui, que percorre tudo, ela é baseada em 13 mil reais. Então, se tiver abaixo de 13 mil, vem para cá. Se tiver acima de 13 mil, vem para cá. Se cair aqui, você faz uma nova separação. Você olha para a idade, e se for acima desse valor, 51, você cai para o lado de cá. Se for abaixo, cai para o lado de cá. Nessa outro ramo, para todo mundo que teve renda maior do que 13 mil, você faz a quebra aqui em 38, por aí, que é o que está aqui. Então, você verifica, a renda é menor do que 13 mil, vem para a esquerda. Aí você olha para a idade. Se a idade for maior do que 53, vem para cá. Aqui é o bom pagador, aqui vai ficar o mau pagador. Aqui você vem para o lado de cá, você olha agora a idade dele em outro nível, em outro valor, não 53, mas no valor 38. Se vier para a esquerda, é mau pagador, se vier para a direita, é bom pagador. Na prática, a separação nunca vai ser perfeita do jeito que eu mostrei anteriormente. Nem falei ainda de como encontrar a separação, mas na prática, dificilmente a gente consegue uma separação perfeita. Está aqui um exemplo em que, por mais que você tente, você nunca vai conseguir separar perfeitamente todas as estrelinhas e as bolinhas. Na verdade, se você tentar bastante, se você dividir cada vez mais, você vai acabar eventualmente separando as bolinhas e se você iterar esse processo mais e mais vezes, sair quebrando dentro dessa categoria aqui, quebrar mais aqui dentro, então você vai eventualmente separar essa bolinha completamente. Só que está mais ou menos claro que não compensa muito.
Todo mundo que está aqui dentro é praticamente uma categoria só. Teve um indivíduo meio estranho aqui, e esses meio estranhos, eles de vez em quando acontecem mesmo. Eu não vou tentar criar uma categoria só para separar esse único indivíduo da minha amostra, do meu conjunto de dados. Então, idealmente, a gente gostaria de ter uma separação perfeita, que em cada segmento que eu criar, no final da árvore, que eu tenha apenas uma classe, todo mundo lá dentro bom pagador ou todo mundo lá dentro mal pagador. Mas na prática, eu vou tentar buscar uma porcentagem de bons pagadores que seja próxima de 100% ou de 0% em cada segmento. Não precisa ser exatamente 100% e 0%. Eu vou estar satisfeito se eu encontrar uma porcentagem relativamente alta lá dentro. Como é que eu faço isso? Eu vou precisar calcular uma medida de impureza em cada segmento criado. Essa medida de impureza, que eu só vou falar daqui a uns 15 minutos, essa medida de impureza, ela mede a distância que eu vou estar do 100% e do 0%. Quanto mais distante desses pontos, mais impuro eu estou. Então, aqui um pouco assim, aqui o ideal, na verdade, é assim, qual que é a teoria que está por trás e como que isso se conecta com o que a gente acabou de aprender sobre probabilidade condicional. O que eu estou tentando é mostrar um exemplo de probabilidade condicional do jeito que a gente realmente vai usá-la em aprendizado de máquina. O que a gente está tentando com esse tipo de árvore é obter uma aproximação para uma probabilidade condicional bastante complicada. Vamos imaginar que A é o evento de pertencer a uma das classes, por exemplo, a classe bom pagador. Então, A é o indivíduo bom pagador. O que eu quero é saber qual que é a chance do indivíduo ser um bom pagador, ele está no evento A, dado o valor da renda e o valor da idade dele, dado essas duas variáveis aqui. Eu quero essa probabilidade não para uma renda 13 mil e a idade 57. Eu quero isso para todo e qualquer par de valores x1 e x2. Para toda e qualquer renda e idade. Porque eu não consigo saber quais são as rendas que vão aparecer no futuro, quais são as idades. Eu preciso dessa regra para o futuro, para generalizar para as outras pessoas que ainda vêm. Então, eu preciso dessa regra aqui para infinitos pares de valores de renda e idade. O que eu quero, a probabilidade que eu desejo, é uma função das variáveis x1 e x2. Se você olhar agora para essa probabilidade como uma função do que vai entrar aqui, você vê isso como uma função matemática desse número x1 e desse número x2. Então, o que a gente está tentando aqui agora é encontrar, com esse algoritmo de árvores que a gente está obtendo, uma aproximação para essas probabilidades aqui. Como que a gente está obtendo isso vai ficar mais claro no final, como é que é, mas assim, o intuito é, no final, tentar obter uma aproximação para isso, e de tal maneira que com essa aproximação eu consiga quebrar o espaço de renda e idade em grandes categorias, e dentro dessas categorias eu tenho separado os indivíduos, a probabilidade do cara ser bom pagador, ela vai ser muito próxima ou de 1 ou muito próxima de 0. Então, vamos voltar. Se isso não ficou muito claro aqui, não se preocupe, tá? Na verdade, esse é o objetivo do curso inteiro, da disciplina. Então, ela vai ficando cada vez mais clara à medida que a gente for andando. Então, de novo, se isso aqui não ficou muito claro, por favor, não gaste muito tempo com isso agora. Como é que a gente obtém a primeira separação? Então, eu faço um processo sequencial de separação, e eu faço o seguinte, eu percorro o espaço das minhas possibilidades. Eu venho aqui na variável renda, eu tenho duas variáveis só, renda e idade. Eu venho na variável renda e verifico o seguinte, como é que fica a minha impureza? Eu não expliquei ainda como eu calculo a impureza, mas a impureza é simplesmente uma medida de quão homogêneos são os grupos que são criados, quão puros eles são. Puros no sentido de ter só bolinha ou só estrelinha lá dentro, né? A maioria só estrelinha ou a maioria só bolinha. Então, eu vou fazer uma divisão cortando apenas com essa linha azul aqui, esquece a vermelha e a cor. E aí eu meço o quanto de impureza que vai sobrar, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito.
Tiro fora essa linha azul, ponho agora só a linha vermelha e vejo o que eu tenho de impureza dos dois lados. Coloco a linha verde, tiro fora a linha vermelha, ponho só essa linha verde e verifico o quanto que eu tenho de impureza de cada lado. Depois eu venho na variável idade e faço a mesma coisa. Testo várias possibilidades, a possibilidade verde, azul e vermelha. Para cada uma dessas possibilidades sozinhas, né, eu verifico, coloco só a linha vermelha e verifico o quanto que eu tenho de impureza que sobrou aqui desse lado, embaixo e em cima. E no final, eu vou escolher uma dessas divisões que eu fiz, com uma dessas linhas apenas, eu vou escolher uma das variáveis e uma das divisões que eu fiz para ser a minha primeira segmentação do espaço. Ou seja, o algoritmo é esse daqui. Percorre o eixo horizontal, quer dizer, percorre a primeira variável, parando em cada valor possível da variável, calcula a impureza dos dois segmentos que vão resultar, o que vai sobrar para o lado direito, o que vai sobrar para o lado esquerdo, e escolha aquele valor de renda que produz a menor impureza nos dois segmentos. Você tem que somar a impureza do segmento 1 com a impureza do segmento 2. Então, aquele que você viu que um desses aqui, um deles, o azul, o vermelho ou o verde, um deles vai gerar a menor impureza final. Ok, não faz nada por enquanto. Percorre agora o eixo vertical de idade, e aqui meu slide sumiu aqui. Percorre o eixo vertical de idade, parando em cada valor possível, e calcula a impureza nos dois segmentos resultantes. E no final, então está aqui, a gente veio para cada variável, eu percorri a variável renda, eu medi, esse divs em renda aqui é a impureza, tá? O grau de impureza. Então, eu estou vendo aqui que a minha impureza ficou a menor possível. Então, bom, quanto menos impureza eu tiver, melhor. A menor impureza foi mais ou menos com esse valor de renda aqui. Agora eu percorro aqui do outro lado em idade, a variável idade. A idade, na verdade, no gráfico aqui é o eixo vertical, né? Mas agora o que eu estou colocando aqui no eixo vertical é a medida de impureza. Olhando aqui a medida de impureza, eu vejo que, na verdade, essa variável idade é a que me gera a menor impureza final. E o valor de idade que eu deveria escolher é esse daqui. Vou quebrar, então, a variável idade no ponto de corte 55, leva a menor impureza final. Então, com isso, eu faço essa partição que está aqui. Tendo essa partição inicial, agora o que eu faço? Eu simplesmente itero esse algoritmo. Eu vou repetir, vou ignorar completamente essa parte de baixo, vou pegar os dados como se todos os meus dados fossem apenas essa parte de cima, vou olhar para a variável idade, que agora está restrito só nesse eixo aqui agora, vou olhar para a variável renda e vou tentar escolher qual que é a melhor segmentação que eu deveria fazer desse grupo. Se eu deveria segmentar aqui, provavelmente vai ser, né? Ou se eu deveria segmentar ao longo desse eixo vertical, que está aqui, essa idade. Vou fazer a mesma coisa nesse outro segmento que está aqui, que foi criado. Vou percorrer a variável renda, vou percorrer a variável idade, que agora só vai até aqui 55 anos, e vou tentar escolher qual dessas variáveis, qual o ponto de corte em uma dessas variáveis que me leva à melhor separação possível. Parece que aqui também talvez aqui seja renda e seja mais ou menos por aqui, né? A primeira quebra, essa daqui, corresponde a essa segmentação inicial. Se você tiver que forçar a barra e gerar um rótulo só para todo mundo que cai aqui, como tem mais bolinhas, você vai dizer que aqui é mal pagador e aqui embaixo é bom pagador. Tem mais estrelinha aqui embaixo, então diz que é mais mal pagador. Ou o contrário, né? Desculpe aqui. Eu já não estou sabendo mais se bolinha devia ter colocado bola e estrela aqui, porque eu já não lembro mais se bola é mal pagador, bom pagador. E esse exemplo é fictício, claro. Então, a gente tem agora dois segmentos, os clientes com idade menor que 55 e aqueles com idade maior que 55. No segmento idade menor que 55, a gente repete o procedimento. Escolha o valor de renda que melhor separa os bons e maus pagadores dentro desse segmento.
Escolha aquele ponto de corte de idade que melhor separa os bons e maus pagadores e escolha o melhor dentre esses dois pontos de corte. Escolhe um deles. Faz a mesma coisa no segmento acima de 55 anos. E aí, um desses deve ser o que vai funcionar melhor, você então separa, quebra o segmento aqui. Em seguida, você faz a mesma coisa aqui para o de baixo. Bom, faz a mesma coisa para o de baixo. Então, aqui, deixa eu só mostrando a partição recursiva que a gente vai fazendo. Eu estou aqui com... Imagino que a separação é assim, aqui está maravilhoso, né? Super perfeito. Você faz uma primeira partição que gerou essa separação entre os dois. Em seguida, você vem aqui e acaba separando por aqui. Aí você faz de novo e acaba... Opa, aqui eu acabei repetindo a figura. Repeti a figura. Aí você vem aqui e separa... esses outros segmentos, aí você vem aqui e separa esse e tal, e termina no final com isso daqui. Falta, evidentemente, falar de um monte de detalhes ainda, de como que essa medida de impureza quando que você para essa árvore, etc. É o que a gente vai começar a ver aqui nos próximos slides. Um dos outros detalhes que a gente tem que ver, eu estou fazendo um exemplo aqui apenas com duas features, duas variáveis, mas em geral, no risco de crédito no banco, você, na verdade, vai usar um monte de variáveis, e não só essas duas. E talvez apareça uma das variáveis para decidir se você dá o crédito ou não para o sujeito, é uma variável categórica, por exemplo, o estado civil do sujeito. Isso pode ser relevante, na verdade é relevante, se a regulamentação permite, o banco usa isso, e, em geral, pessoas casadas têm menos chance de fazer default, de não pagar, do que os outros grupos aqui. Viúvo também está ok. Mas solteiro e divorciado, isso aumenta o risco. Mas o ponto é, se uma variável dessas aqui, então, for categórica, x1 for categórico, na verdade não tiver aqui um valor contínuo, como é que você separa isso? Inclusive porque o x, ele não é nem numérico, né? Categorias, você não tem nem como ordenar isso daqui. Ser solteiro é menor do que casado, que é menor do que divorciado, e não faz sentido, né? Como é que a gente faz no caso de uma variável dessa? Bom, se a gente tiver m categorias, vão existir 2 elevado a m menos 1, essa fórmula aqui, possíveis segmentações. Por exemplo, com 4 estados civis, você tem 7 possíveis segmentações. Você poderia quebrar o grupo assim, os casados versus o solteiro, divorciado, viúvo. O solteiro versus casado, divorciado, viúvo. Mais embaixo aqui, casado e solteiro num grupo e divorciado e viúvo em outro grupo. E assim por diante. Então, se o número de categorias não for grande demais, você pode testar, né, aquelas separações aqui, na hora que a gente está fazendo, em vez de você testar valores numéricos da variável, o que você testa é quais os grupos que você deveria separar, quais os agrupamentos que você deveria considerar de valores dessas categorias, para quebrar nas separações. Então a variável categórica ela é calculada assim. E se esse número aqui for excessivo? Bom, existem algumas técnicas. Uma delas é o Cat Boost, é uma técnica que tem sido bastante usada no Kaggle, e uma outra técnica foi uma dissertação de mestrado aqui do nosso departamento, um procedimento bayesiano para tentar fazer essas separações aqui de um jeito bem sofisticado, foi a dissertação de mestrado do Túlio Criscuolo, que agora está na Microsoft, e a gente está com esse paper submetido aí, esperando a decisão. Calculando a impureza, a gente tem... Como é que a gente calcula a impureza? Para cada possível segmentação... não, desculpe. Isso era o anterior. Uma outra pergunta que a gente tem aqui, então, é a seguinte: quando que a gente para de fazer a segmentação? Porque, em princípio, você pode ir seguindo toda a vida, quebrando mais e mais e mais e mais. Você pode prosseguir até que cada folha da árvore final seja absolutamente pura, até que 100% dos dados sejam de uma única classe ou próximo disso. Você pode fazer isso.
Só que para obter isso, pode ser que a gente tenha que particionar excessivamente, principalmente quando os dados não forem muito facilmente separáveis. Os que eu mostrei até agora são muito fáceis de serem separados. Se você for obrigado a particionar até que a folha tenha um único ponto, isso provavelmente vai levar ao que a gente chama de overfitting, que é um dos principais problemas que tem com as árvores. Deixa eu mostrar aqui visualmente 2 exemplos de overfitting, usando variáveis do tipo idade, e aqui o salário do sujeito para decidir se dá o crédito ou não. Se eu observo aqui do lado esquerdo, por exemplo, o fato é que pontinhos vermelhos e pontinhos azuis, eles estão, principalmente aqui no meio, né? Eles estão misturados, bem misturados. Então, é muito difícil você conseguir ter uma separação muito pura de cada segmento se ele tiver aqui dentro. Se você tentar fazer essa separação aqui, você vai acabar tendo partições cada vez mais finas, separando 2 indivíduos, 3, 4, pouquíssimos indivíduos. Aqui é um exemplo menos dramático, né? Mas a mesma coisa, quer dizer, você acabou criando uma segmentação aqui, basicamente para pegar esse único indivíduo aqui. Talvez seja melhor deixar todo esse pessoal que está aqui, ó, numa categoria só, tem 3 bolinhas roxas aqui. O melhor é deixar essas 3 aqui no meio, você tem uma pequena taxa de erro, mas se cria uma regra de classificação mais simples. E provavelmente o fato de você ter separado esse cara aqui desse jeito, com essa segmentação super restrita no salário e na idade, provavelmente outro indivíduo, tem um indivíduo aqui pertinho que tem um salário praticamente idêntico, uma idade praticamente idêntica, e ela é verdinho. Ele é verde, ele é da outra categoria. Então, não parece que é uma separação muito boa, uma separação que no futuro vai se manter. Aqui, talvez apareça de vez em quando um ou outro indivíduo de cor diferente. Então, esse é um problema de overfitting. Isso é tratado extensamente no curso de Machine Learning. Eu não vou gastar muito tempo nesse momento falando nisso, porque isso é uma técnica de Machine Learning. Em geral, a gente separa o conjunto de dados em 2 grandes grupos. Um grupo que a gente chama de treinamento, outro grupo que a gente chama de grupo de teste, e a gente avalia a qualidade do que a gente está gerando no grupo de treinamento e no grupo de teste. O grupo de treinamento é essa bolinha preta que está aqui, essa linha preta. Aqui é o grau de profundidade da árvore. E aqui a quantidade de erro que eu estou cometendo. Aqui o erro você pode imaginar como sendo a quantidade de impureza que eu estou tendo no final da minha árvore. Então, quanto mais eu divido a árvore, mais pura os segmentos vão ficando. É isso que está acontecendo aqui. A impureza está descendo. Beleza. Mas quando você pega agora o conjunto de dados que você separou, que você não usou para fazer esse treinamento, você vê que, na verdade, se você parar a árvore apenas aqui com uma profundidade de 6, ela chega num grau de impureza mínimo, e dali para frente começa a aumentar a impureza, porque pontos que você separou e que estão perto aqui dessa região, elas têm uma classificação diferente dessas aqui, e essa classificação excessiva que você fez, na verdade, leva a erro. Há muito sobre isso. Existem várias maneiras, possibilidades da gente controlar esse overfitting. Mais à frente a gente vai estudar elas com mais detalhes, mas basicamente a ideia é não deixar a árvore crescer demais, não deixar ela ter uma profundidade muito grande. Como que a gente trabalha quando você tem mais do que 2 classes? Até agora eu falei de 0 e 1, default e não default, mas aqui está o exemplo clássico dos dados da Iris Dataset. Não tem curso de análise de dados, de machine learning, que pode passar em branco sem apresentar esse exemplo. São flores de 3 espécies, estão as 3 espécies aqui, essa chama setosa, essa chama versicolor, essa chama virgínica, são bem parecidas, né? Mas você pega um conjunto de dados com vários indivíduos das 3 classes agora, e você tem 4 features que você vai usar para tentar separar esses indivíduos. As pétalas, comprimento e largura das pétalas estão aqui, e essa outra coisa que para mim também chamava pétala, não, chama sépala. Isso chama sépala, e aí você tem o comprimento e a largura dela. O que é uma pétala e uma sépala? Não me pergunto, não sei direito. Aqui parece que pétala é pequenininho, sépala é maior.
mais colorida, mas eu não sei, tem que perguntar para um botânico isso aí. Mas aí eles sabem separar, eles mediram comprimento e seplo, e o objetivo é separar as 3 classes com base nas 4 features. Então aqui eu estou mostrando só 2 das features, o comprimento da sépala e a largura da sépala, e aí são as 3 categorias de acordo com as 3 cores aqui. E dá para a gente ver que uma das categorias está bem separada, teve um ponto aqui meio isolado e diferente. As outras, verde e amarela, elas tendem a ficar um pouco mais misturadas, mas o objetivo, de novo, é fazer uma segmentação desse espaço, na verdade, um espaço não olhando só essas 2 aqui, mas as 4 variáveis, de maneira que eu consigo criar regiões onde a probabilidade, dado as 4 informações, as 4 features, a probabilidade do indivíduo ser da categoria roxo vai ser muito próxima de 1 ou muito próxima de 0. E aí o algoritmo é o mesmo, não tem diferença nenhuma. A gente faz a primeira segmentação assim, para cada feature, para cada variável, você percorre a variável para cada ponto de corte dela, quebra os dados em 2 conjuntos, o conjunto à direita do ponto de corte, à esquerda do ponto de corte, calcula a impureza de cada nó resultante e soma as impurezas. Vai sobrar 2 nós, né? Um para o lado direito, outro para o lado esquerdo. A impureza vai ser 0 quando o nó tiver apenas uma das 3 classes. E a medida de impureza vai ser maior, vai estar mais misturada, quando as 3 classes estiverem mais misturadas dentro do nó. A gente ainda não falou até agora da fórmula que a gente usa para calcular a impureza. E aí, depois de você percorrer cada feature, você escolhe, então, qual dessas variáveis, qual dessas features e o ponto de corte associado que minimiza a impureza. Então, você faz a segmentação baseado no comprimento da pétala, na largura da pétala, ou no comprimento ou largura da sépala. Depois que você separar em 2 grupos, você simplesmente repete esse procedimento aqui, esse loop, esse laço, dentro de cada um dos segmentos resultantes. E vai fazendo isso até um momento de parada que a gente não comentou. Então está aqui. Se você for tentando separar, aqui eu estou mostrando só com base em 2 das features, assim, foram usadas, usando só 2 das features, não 4, porque com 4 eu não consigo desenhar, né, não consigo mostrar, mas usando só 2, ele tentando separar em 3 categorias, ele separou, aqui eu estou mostrando já direto o resultado final. Todo mundo que cai dentro dessa área verde, ele é classificado como verdinho, todo mundo aqui do vermelho é vermelho. Observa que eu fiz aqui, por exemplo, uma separação apareceu aqui, tem outra 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 aqui. E aqui foi mais simples, aqui teve uma segmentação aqui, tem outra segmentação aqui, e teve mais uma ao longo aqui dessa. Se você descer mais a árvore, se você, em vez de parar aqui, aumentar a profundidade, você teria, por exemplo, essa outra característica, essa outra árvore que está aqui, e ela, claramente, ela está mais capturando, né, aspectos que não parece que vão permanecer. Se você olhar novos dados, isso aqui parece que é uma região onde tem um pouco mais de mistura mesmo entre as 2 categorias, e com base só nessas 2 variáveis, uma região mais difícil de separar os verdes dos azuis. Então, o que eu estou querendo dizer é que parece que não vale muito a pena tentar separar demais aqui, porque esse tipo de classificação muito detalhada que a gente fez com esse dataset, provavelmente não vai se manter, não vai ser boa essa separação quando eu olhar novos dados. Aqui parece que tem incerteza aqui. Então, vou refazer os passos que a gente viu até agora, com um pouco mais de detalhes matemáticos. E eu vou pensar no seguinte: eu tenho uma variável alvo, a categoria é se o indivíduo, são jogadores de basquete, eu acho, e eu separei em 2 categorias, se ele tem um salário alto ou se ele tem um salário baixo. Aí, em seguida, eu não sei o que isso está fazendo aqui. Isso não era para estar aqui, essa linha. Quer dizer, o que eu quero olhar aqui nos detalhes é o seguinte, na verdade, como que a gente mede a impureza nos nós e como que a gente para de crescer a árvore. Vamos usar uns dados um pouco mais reais, mas pequenos. Então, eu vou usar
aqui devia ser árvore de classificação, tá, gente? Classificação e não regressão, para prever ou classificar o salário do indivíduo. Eu não vou usar o salário diretamente, porque o salário ele acaba tendo muita gente com salário baixo e pouca gente com salários astronômicos. Então eu tomo o log para fazer esses salários astronômicos ficarem mais parecidos. Basicamente, na verdade, eu olhando para o log do salário, eu separei em duas categorias, os salários altos ou salários baixos. Então, aqui nosso tempo já está meio que acabando, eu vou ir mais rápido aqui. Então, assim, separando em duas categorias, salário alto e salário baixo, eu vou usar só duas features, o número de anos que o cara jogou na liga de basquete nos últimos, o número de anos que ele jogou nas principais ligas, quer dizer, há quanto tempo ele é profissional, e o número de acertos, hits que ele teve. Isso aqui não é basquete, é beisebol. Então, o número de acertos que ele teve no taco, quantas vezes ele é um dos batedores de taco e quantas vezes que ele acerta na temporada. Essa probabilidade de acertar aqui ela é baixa, viu, gente? O sujeito que faz, em média, 25% é um campeão. Então, aqui é o número total de acertos que ele fez na temporada. Então, a gente olhando aqui a árvore, o resultado final que a gente vai encontrar é esse daqui. A gente olha primeiro os anos do indivíduo. Se ele tiver poucos anos, vem para cá, o salário é baixo. O salário médio aqui ficou 5,11. Se ele veio para cá, o salário é tipicamente... se ele tem mais anos... Então, se o indivíduo está há pouco tempo nas ligas, geralmente ele tem um salário baixo. Se ele está há muito tempo, aí você olha o quanto que ele tem... o quanto que ele acerta. Se ele não acerta, se ele acerta pouco, ele tem um salário baixo. Se ele acerta muito, o salário é mais alto. O salário médio é isso que está sendo mostrado aqui, mas a gente está olhando a categoria. Então, isso aqui é essa explicação que eu acabei de falar. Então, aqui é outra maneira de visualizar. Isso aqui é só para introduzir essa notação. A gente vai ter a partição do espaço das variáveis, a gente sempre vai, então, particionando, criando aqueles segmentos, e o segmento, por exemplo, R1, é o conjunto dos pontos X. X é um conjunto de variáveis, então é um vetor numérico que tem lá suas categorias, ou o vetor que tem seus valores, e esse daqui é o conjunto dos pontos X, e anos, no nosso caso aqui, de X1 e X2, né, anos e hits, tais que a variável anos, que é uma das variáveis que está aqui no vetor X, é menor que 4,5. O R2 é outra região. Então, as regiões, elas são definidas, é o conjunto dos pontos no espaço das variáveis que satisfazem alguma categoria, alguma regra. Essa técnica ela foi criada aí por esses dois caras, foi criada independentemente por eles, o Kinlan, um cara na Austrália, e o Bryman, um cara mais ou menos, praticamente no mesmo tempo, um cara na UC em Berkeley. O Bryman ele é responsável por várias outras técnicas super importantes de machine learning, tá? Não só as árvores. Então, vamos descendo aqui, então, em mais alguns detalhes. As regiões R1, R2, R3 vão ser os nossos nós terminais, ou folhas. Então, aqui no nosso exemplo anterior, a gente separou desse jeito, e aqui significaria a R1 é uma das folhas da árvore, o R2 e R3 estão aqui, R2, R3 são as folhas da árvore. E a gente tem os nós internos. Os nós internos das árvores são aqueles pontos ao longo da árvore em que o espaço do preditor ele é dividido. Em geral, eles estão indicados pela qual a variável que foi usada para fazer a segmentação naquele ponto. Por exemplo, aqui foi a variável número de acertos, menor do que 117, e, na verdade, o como que ele está separando depende das divisões anteriores que foram feitas na árvore, né? Profundidade da árvore é a profundidade usual que você aprende lá em grafos, né? É o número de nós, splits, desde a raiz até a folha mais distante, mais profunda, e também chamada de altura da árvore. Então, a ideia é que a gente divide o espaço das features, dos preditores, em J regiões distintas e não sobrepostas.
Cada observação cai em uma e só uma região. Para cada observação que cai na região, a gente faz a mesma previsão. A previsão é, num problema de classificação, você olha para o segmento que foi criado, olha qual foi a classe mais comum dentro daquela região e aí, a partir daí você diz, todo mundo que cair aqui dentro dessa classe vai ser jogado nessa categoria. Vai aparecer lá um novo ponto, um novo dado no futuro, você faz ele percorrer aquela árvore e ele vai cair numa das folhas. Naquela folha que ele caiu, ele vai ganhar um rótulo de classe. A classe que ele vai receber é a classe que foi mais comum no conjunto, no dataset que você usou para criar a árvore. Em teoria, a partição que você está fazendo do espaço, ela podia ser feita de qualquer forma geométrica. Só que na prática isso é inviável porque é explosivo computacionalmente. Então a gente não faz divisões como essas que eu estou mostrando aqui no slide agora. Essas partições elas não são possíveis, essa daqui, por exemplo, a gente não faz buscas tentando usar essas separações que estão aqui. A gente sempre também a gente não faz esse tipo de separação aqui, mesmo usando só retângulos, isso daqui, por exemplo, não é obtido. Então, mesmo sendo caixas, a gente não considera todas as possibilidades. As configurações que a gente obtém são sempre essas. Você faz uma primeira separação, depois ali dentro você separa por uma ou pela outra, etc. Bom, da maneira como eu expliquei até agora. Overfitting. Em vez de fazer a teoria desse overfitting, eu vou mostrar direto, já usando agora Python e o sklearn, como é que a gente pode usar isso. Existem uma série de hiperparâmetros de controle e eu vou deixar que você vai experimentar com esses hiperparâmetros no exercício que eu vou passar, na lista de exercícios que vai estar associado com esse material e que eu vou soltar até o final do dia de hoje. E aí você vai ter várias maneiras de controlar isso, mas se você olhar, todas essas maneiras, elas são basicamente uma tentativa de fazer com que a árvore não fique muito grande. Eu não vou gastar muito tempo falando sobre esses hiperparâmetros, porque, de novo, essa técnica de árvore, ela é estudada exaustivamente no curso de Machine Learning. O que eu estou fazendo aqui é tentando apresentar rapidamente uma das técnicas que a gente tem para cálculo de probabilidades condicionais complicados, mais complicado, e eu vou usar isso para explicar alguns dos conceitos de probabilidade que vem pela frente. Tá? Então, o meu objetivo não é aprofundar nessa técnica de árvore, não é. É uma visão rápida, grosseira, de como que as árvores funcionam. Se você estiver bastante interessado nisso, ótimo, faça o curso de Machine Learning, porque você vai aprender bastante sobre elas, sobre as árvores, depois sobre as florestas aleatórias. As florestas são existem várias maneiras de controlar o overfitting. Um deles é uma técnica que nós vamos estudar, nós vamos ver a teoria de regularização mais na frente, quando a gente estudar regressão logística. Então, não vou falar muito sobre essas técnicas aqui agora. Em R, que é um competidor do Python, existem outras maneiras de tentar controlar esse overfitting baseados em testes estatísticos em cada caixa, em cada segmentação. Deixa eu falar agora, a coisa importante é a seguinte, como que a gente faz o cálculo da impureza, que é a maneira da gente escolher o ponto de corte dentro da caixa. Então, deixa eu falar sobre isso, que até agora isso ficou no ar. Existem duas maneiras. Uma delas é a seguinte, vamos imaginar, a gente não precisa ter só uma classe, a gente pode ter mais de uma classe. Quando a gente chegar dentro de um dos segmentos que eu tenho, eu preciso calcular a impureza ali, calcular a impureza em todos os outros segmentos e depois somar tudo isso. Como é que eu calculo a impureza dentro de um segmento, dentro de um nó que foi criado? Bom, dentro desse nó, um nó qualquer, vamos chamar de nó M, eu tenho várias classes. Por exemplo, no caso lá das flores, eu tinha 3 classes.
eu vou representar por K essas três classes. Eu vou chamar de PMK a proporção de dados que caíram dentro do segmento M e que são da categoria K. Se eu tenho três categorias, três classes, três tipos de flores, eu tenho três proporções aqui. Elas somam 1, né? Porque todo mundo que está lá dentro pertence a uma das classes. Ou está no tipo de flor 1, no tipo de flor 2 ou no tipo de flor 3. E aí eu tenho, então, três medidas de impureza. A primeira, ela não é muito usada. Tá? É essa daqui, que é o Classification Rate. Você simplesmente faz o seguinte, olha, o que você quer é uma impureza pequena. Né? Você quer pouca impureza. Você faz o seguinte, dá uma olhada no máximo, percorre todas as categorias e olha qual que é a categoria mais presente lá. Vamos supor que você encontrou a categoria mais presente como 0,9. Então, 90% dos dados que estão lá dentro fazem parte de uma das categorias. Você faz, então, 1 menos isso, você vai encontrar 0,1. Então, 10% dos dados que estão dentro daquele segmento, eles estão fora da categoria principal. Então, a categoria é relativamente pura, aquele segmento. 90% dos dados que estão lá dentro são de uma categoria só. Então, isso aqui é uma forma simples da gente medir a impureza lá dentro. A outra, as medidas, a fórmula que é mais comum, vocês desculpem que ficou desconectado, eu salvei, tirei do Google Drive, e aí ele desconfigurou aqui, eu estou usando o PowerPoint aqui agora. Essa fórmula devia estar aqui embaixo, onde está escrito Gini, G. O Gini é uma fórmula um pouco diferente, e ela é mais interessante. Eu vou mostrar num gráfico por que ela é mais interessante. Então, basicamente, ela soma sobre todas as categorias, ela multiplica a proporção da categoria vezes 1 menos a proporção da categoria. Essa fórmula, se você manipular ela aqui algebricamente, você vê que ela é igual a essa outra expressão que está aqui. Então, às vezes o Gini aparece assim, às vezes ele aparece com essa outra fórmula. Esse Gini, ele é minimizado quando todas essas categorias, todos esses valores aqui, eles estão próximos, todos eles, ou próximos de 0 ou próximos de 1. A entropia cruzada é outra medida que a gente usa. A gente vai discutir muito sobre entropia em outra aula, não nessa. Então, eu só vou mostrar que, na verdade, a entropia cruzada e o Gini, eles dão resultados muito parecidos, tá? Deixa eu mostrar aqui isso nesse gráfico aqui. Aqui está, se você tivesse variando um P só, comparando as impurezas, a gente vê que entropia e a medida de Gini, na verdade, são índices muito parecidos, não são muito diferentes. Aqui está aquele outro primeiro que eu falei, que é o menos interessante. Tem alguma discussão adicional aqui sobre qual que deve ser escolhido, mas, em geral, a gente sempre escolhe a entropia ou índice de Gini. Se você quiser saber mais por que a gente escolhe esses em relação ao misclassification, eu vou deixar você ler sobre, no material mais técnico de árvore de classificação. Então, aqui um detalhe, só se você realmente começar a usar logo, ficar entusiasmado com as árvores e começar a usar, ou já estiver usando, a gente tem alguns problemas quando as classes são desbalanceadas, e aí, nesses casos, a gente tem algumas soluções que são dadas, que estão lá já implementadas no sklearn, mas, de novo, vou pular isso daqui, porque é um aspecto mais bem prático e muito ligado ao uso das árvores. Na visão muito rápida que a gente está vendo hoje, não dá tempo de cobrir isso. No sklearn tem uma documentação maravilhosa no site, acho que vale a pena ler, é muito detalhado e realmente muito didático. Existe também a formulação matemática detalhada da árvore. Tudo que eu expliquei aqui pode ser colocado numa formulação matemática difícil de entender, mas que é basicamente isso que eu expliquei até agora para vocês. E tem exemplos e vale a pena dar uma lida. Essa árvore, ela é sempre boa, é o mais recomendado. Na verdade, existem situações em que a árvore não é boa, ela é ruim. Aqui é um exemplo simples,
onde esse lado esquerdo aqui, existem outras técnicas que a gente vai aprender aqui, todas essas duas, a regressão logística e o LDA, seriam perfeitos, teriam um resultado espetacular nesse lado esquerdo aqui, enquanto que com esses mesmos dados, se você tentar fazer a separação usando as árvores, você vai ter que fazer uma divisão mais ou menos excessiva das árvores e não vai ficar muito boa. Você consegue mais ou menos separar, embora tenha aqui alguns dados um pouco misturados aqui também, claramente essa outra aqui vai ter um resultado melhor. Então, não quer dizer que a árvore seja a coisa mais, a bala de prata que resolve todos os problemas, longe disso. Existem várias outras técnicas que, dependendo do problema que você está analisando, pode dar uma solução muito melhor e, na verdade, são técnicas mais simples até do que as técnicas mais interpretáveis do que as técnicas de árvore. Então, tem algumas dicas práticas aqui para você usar as árvores. Basicamente, você procura realmente visualizar as árvores, não usá-las como caixa preta, estuda a topologia da árvore. Isso ajuda você a entender o fenômeno, ajuda a entender qual é a variável que está impactando em cada instante, ajuda, inclusive, você a mexer no sistema, alterar o sistema. Olha, parece, então, que dar mais anos de escolaridade aqui para essas pessoas faz com que esse fenômeno aqui diminua. Então, vamos dar mais anos de escolaridade para essas pessoas, vamos lá e alterar o diploma delas e somar mais alguns anos lá. O que você faz sobre a profundidade da árvore? Eu não expliquei muito sobre isso, mas, em geral, a gente começa com uma profundidade pequena, fazendo só 3 ou 5 no máximo, vai olhando a árvore, como é que ela está sendo formada, vê se ela faz sentido, a gente faz gráficos e scatterplots, e, em seguida, você vai aumentando a profundidade da árvore e vendo se você não fica com muito overfitting. Então, de novo, não vou ficar falando muito sobre isso, você lê sobre isso em vários outros lugares, sobre como usar essas árvores e controlar esse overfitting, mas ela tem uma série de vantagens. Ela é muito fácil de entender, a gente já está acabando aqui, elas são muito fáceis de entender, tem um entendimento visual, você visualiza a árvore, mesmo quando os dados têm alta dimensão, tem muitas variáveis, não demanda um pré-processamento de dados complicado. A árvore, você cria ela com uma profundidade K, e esse é exatamente o custo de predição de um caso novo, então é um custo relativamente barato para usar no futuro. A criação da árvore, ela tem um custo computacional maior do que isso. Os preditores, eles podem ser numéricos ou categóricos, ela é capaz de lidar com problemas de várias saídas, quer dizer, aqui mais de 2 categorias, né, na saída. Ela é possível você validar o modelo usando testes estatísticos, eu não falei sobre isso, porque a gente nem aprendeu ainda testes estatísticos. Ela apresenta bom desempenho, mesmo que as suas suposições sejam um pouco violadas no modelo real, mas tem alguns problemas. Um deles elas são sujeitas a overfitting. É um problema que a gente não explicou muito, não desceu em muitos detalhes. Uma das razões é que as técnicas para controle desse overfitting dependem de 2 coisas. Um assunto que a gente ainda vai estudar, que chama regularização. Isso vai ser estudado nesse curso. Outra solução é usar uma outra técnica chamada de florestas de árvores. Está escrito aqui semana que vem, desculpe, Virginia, não é semana que vem, não. Isso aqui era para outro curso de Machine Learning, um curso que eu dei no passado. As árvores, elas podem ser instáveis, esse é um dos principais problemas dela. Elas são pequenas variações nos dados, geram uma árvore diferente. A solução para isso é usar o que a gente chama de ensemble, que são florestas ou baggings, e, de novo, isso é um assunto do curso de Machine Learning, e associado aqui com as florestas. De novo, está fora aqui do nosso. Certas configurações de dados muito estruturadas, elas podem requerer uma árvore muito elaborada, por exemplo, esse exemplo que eu falei aqui. Então, certos dados, eles poderiam ser analisados facilmente com uma estrutura simples, mas podem requerer uma árvore relativamente complicada.
Dados com classes muito desbalanceadas, elas podem ser um problema ao usar essas árvores também. Isso também é um tópico que a gente não comentou muito aqui. Então, com isso, eu estou encerrando essa aula. Vou abrir se vocês tiverem pergunta e depois vocês podem me mandar sugestões de... pensando bem, eu acho que eu vou usar essas duas figuras, tanto as árvores reais quanto a figura do Pierre Mondrian, mas no fundo, a representação melhor para as árvores é o quadro do francês aqui, né? Mas então é isso, gente.